Primeiro, como sempre, meu boa noite aos participantes, começando pela consultora econômica Zeina Latif. Remoto, obrigado, Zeina, por participar da nossa roda. Daniel Rittner, em Brasília, boa noite. E meu boa noite a Thaís Herédia, que é ao meu lado no estúdio na Avenida Paulista. Vamos ao grande assunto do dia, mexe com o bolso de todos nós. O Ministério da Fazenda entregou hoje, último dia do prazo, o projeto do orçamento para 2024, entregou ao Congresso. Os detalhes ao vivo de Brasília com a repórter Luciana Amaral. Oi, Luciana, boa noite. Boa noite, William. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no WW. O documento, então, do projeto do orçamento do governo para o ano que vem chegou hoje à tarde aqui no Congresso com 3.502 páginas. Os técnicos da Fazenda já deram, então, também uma entrevista coletiva agora à noite e eles aproveitaram a oportunidade para reafirmar o compromisso do governo federal de perseguir a meta de déficit zero, para o ano que vem. Realmente é o que vai de acordo com o novo marco fiscal sancionado também hoje pelo presidente Lula. Os técnicos chegaram a classificar o novo marco fiscal como o mais sofisticado do mundo, nas palavras deles, e disseram que a equipe econômica vai respeitar a nova lei. Para 2024, então, o orçamento prevê que as despesas e as receitas fiquem praticamente no mesmo valor, de 5.543 bilhões de reais. Só que para isso a estimativa é que o governo vai ter que arrecadar a mais cerca de 168 bilhões de reais para cumprir essa meta. Daí a gente relembra várias medidas que o governo tem defendido para tentar realmente chegar nesse resultado. No entanto, ainda precisam da aprovação aqui do Congresso Nacional. Por exemplo, a volta do voto de qualidade do CARF, a taxação de offshores e também de fundos exclusivos. O novo PAC, o Programa de Aceleração de Crescimento, tem a expectativa de orçamento de pelo menos 61 bilhões de reais. Lembrando que o PAC é o principal programa de investimentos da gestão de Lula. Agora, essa proposta do orçamento vai ser analisada na Comissão Mista de Orçamento daqui do Congresso Nacional. O relator vai ser o deputado Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo. Eu conversei mais cedo com o líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, e ele disse que já vem conversando com o Luiz Carlos Mota sobre o assunto. Eles devem se aprofundar mais no orçamento na semana que vem e que o fato do Mota ser da oposição não é um problema, que o governo realmente está tranquilo quanto a isso. A meta, então, também é, claro, aprovar até o final do ano, jamais deixar para o ano que vem. Mais cedo também, os ministros da Fazenda, Fernando Haddad, e do Planejamento, Simone Tebet, também falaram sobre toda essa expectativa do orçamento, a entrega da previsão do orçamento para o ano que vem. Vamos conferir na reportagem. Coletiva, Fernando Haddad confirmou que o governo vai buscar a meta de déficit zero em 2024 e criticou a gestão Bolsonaro pela redução de impostos e aumento de gastos no último ano. Desde o primeiro dia do ano, tudo que se faz na área econômica é corrigir distorções, deslizes, abusos, e dar sustentabilidade para despesas que foram aprovadas no ano anterior e que dialogam com anseios populares legítimos. Os ministros foram questionados sobre a busca do equilíbrio fiscal pelo corte nas despesas. Simone Tebet disse que a maioria dos ministérios não terá aumento real de gastos em 2024. Dos últimos anos, o Brasil tem gastado algo em torno de 19, agora, nesse ano, foi o último relatório, 19,2 de gastos versus PIB, em percentual. Este orçamento que vocês vão ver está exatamente o despesa em 19,2. Então, não houve acréscimo de despesa. Está previsto ainda o aumento do salário mínimo em 7,6% para R$ 1.421. Foi o primeiro orçamento feito sob as metas do novo marco fiscal sancionado hoje. Mas o presidente Lula vetou 2 trechos, exatamente pontos que podem abrir brechas para mais gastos. Um deles dizia que os custos com investimentos poderiam ser reduzidos na proporção de outras despesas opcionais, caso a meta orçamentária não fosse alcançada.
Outro veto foi sobre o ponto que proibia excluir despesas primárias da meta fiscal prevista na Lei de Diretrizes Orçamentárias. A decisão foi vista como uma possibilidade do governo manobrar as contas públicas, como na estratégia que ficou conhecida como contabilidade criativa no governo Dilma. Haddad rebateu as críticas. Disse que Lula recebeu recomendações das áreas técnicas para os vetos. Segundo ele, a premissa de que as despesas crescerão sempre abaixo das receitas é a garantia do equilíbrio fiscal. E isso afasta o que os economistas chamam de risco de cauda. Ou seja, a tendência é convergir. É um marco apertado, difícil, é um marco... eu não conheço regra fiscal no mundo que tenha as características da brasileira, pela sua rigidez, ela é uma regra rígida. Zeina Latif, como a gente estava comentando no começo eu estava falando no começo, na abertura da nossa roda aqui hoje, todo orçamento é uma suposição e a pergunta é saber se a suposição é realista. As suposições desse orçamento, na sua avaliação como consultora econômica, são realistas? Está bastante otimista, né? Difícil acreditar, e aí por vários fatores, né? A gente está falando de muitas incertezas em relação ao que pode trazer de receita, esse 168 bi que vira 143, enfim, são 168 bi que vão depender de decisão do Congresso. E a gente viu, por exemplo, na decisão do CARF, quando foi enviada aquela MP do CARF, a dificuldade, né? Teve que voltar, né? Venceu a MP, teve que tentar por outro caminho, enfim, e com ajustes que reduzem a estimativa de receita. Então, por todas essas questões, fica muito difícil a gente acreditar que vai ser possível zerar o déficit. E como foi colocado, já citado aqui, as próprias estimativas de crescimento do PIB, é verdade que a gente tem se surpreendido com a resiliência da economia brasileira, mas é um crescimento sensivelmente acima da projeção dos analistas. Agora, William, o que eu queria colocar é o seguinte: nesse momento, não havia como o Haddad fazer diferente. A gente tem assistido aí os embates internos, a dificuldade da política, vamos dizer assim, do partido, de outras pessoas do governo em relação a zerar o resultado fiscal ano que vem, a eliminar o déficit no ano que vem, né, defendendo um número pior, quer dizer, algum déficit maior. E, nesse momento, ele não tinha muita opção, porque se ele viesse com um número que venha a ser crível, vamos dizer assim, seria jogar a toalha muito cedo. Então, em termos de reputação, seria o pior cenário, um cenário ainda pior. Só vou separar um pouquinho esse lado mais político para o qual você puxou o final da tua resposta, a gente vai pegar logo depois. Eu queria, como gancho, que você agora estava mencionando, os números, a diferença entre os números hoje fornecidos ao Congresso e aqueles em torno dos quais há consenso entre especialistas, justamente isso que você preparou para nós, Thaís Herédia, as projeções, as suposições, como a gente quiser nomear. Vamos lá, boa noite, William. Boa noite, Zeina, Daniel, boa noite a todos. A Zeina já deu aqui um dos números, né? A gente preparou aqui alguns detalhes que eu achei interessante colocar na mesa para a gente discutir juntos aqui. Então, vamos pensar o seguinte, olha, no PIB, na previsão do PIB, o que veio na Piloa é de uma alta de 2,3%. O mercado, segundo o último Focus, está em 1,33%. A receita para 2024, uma conta do Marcos Mendes, ela vai aumentar 343 bilhões de reais. Só que falta aprovar no Congresso 168 bilhões. Né? Então, é uma diferença muito grande e uma dependência absurda da aprovação do Congresso Nacional. Olhando também ainda para o lado das receitas e das despesas, pelo que a Piloa foi apresentada, as receitas têm que subir real, né, em termos, já descontando a inflação, quase 2,5%
para despesas que vão subir 1,70, já respeitando lá o limite de 70% da receita esperada pelo governo. Então, esse descasamento, aí a Zena vai poder dizer isso aqui, o Brasil nunca conseguiu fazer um ganho de receita tão forte assim. E um dos parâmetros de equilíbrio fiscal, que é exatamente esse último que estava lá, de dívida PIB, o projeto de orçamento espera uma dívida PIB de 77% para o ano que vem e o mercado está esperando 80%. Então, o mercado, além da premissa macroeconômica ser muito otimista, a expectativa para um comportamento da dívida segue o mesmo caminho. O mercado não está vendo assim. Daniel, com que expectativa os que apresentaram esse orçamento foram a público hoje? Convenceram? Foi muito interessante, William, observar principalmente a entrevista dada no início da noite ali pelo secretário executivo do Ministério da Fazenda, Dário Durigan, o secretário do Tesouro, Rogério Seron, e a equipe do Ministério do Planejamento. Como tudo na vida, William, nem tudo é bom, nem tudo é totalmente ruim. Acho que alguns pontos bons ali para se destacar e é preciso que a gente se lembre dessa frase aqui. Um compromisso do secretário executivo da Fazenda de zerar o déficit sem criatividade e nenhuma estimativa inflada. Sem criatividade. Então, é preciso que a gente cobre lá na frente que não vai haver nenhuma contabilidade criativa. É esse o compromisso assumido hoje. E algumas despesas importantes, aumento do Bolsa Família, correção da tabela do imposto de renda, reajustes para servidores que estão projetados para zero em 2024. Isso entra na parte positiva, eu acho que dá para dizer. A parte negativa, ou no mínimo muito duvidosa, tem a ver com a apresentação do leque de receitas com as quais eles contam. E aí me chama muito a atenção, e a Fazenda não explicou isso de uma forma convincente, pelo menos na minha opinião, conta com receitas de concessões, permissões e privatizações, que era de, grosso modo, aqui vamos arredondar, 46 bilhões no ano passado, caiu para 5 bilhões de reais neste ano, e aí no ano que vem volta para o patamar de 2022 de 45 bilhões. Da onde? Da onde? Isso não está claro, não tem projeto ali no pipeline para você dizer que vai arrecadar com privatização ou concessão. Me chama muita atenção também um ponto que a Zena já mencionou, que é do CARF, porque no comecinho do ano, quando o governo mandou uma medida provisória restabelecendo o voto de qualidade, com outras alterações no CARF, a previsão era de arrecadar 32 bilhões. O projeto foi aprovado finalmente ontem no Senado e nós temos no orçamento uma expectativa de 54 bilhões. Por que cresceu 22 bilhões assim? De uma hora para outra também não dá para entender. E uma parte, eu concluo com isso, que são 43 bilhões de reais, William, 43 bilhões de reais. De o que a Fazenda considera ali um dos 3 pilares do orçamento do ano que vem na parte de receitas, uma nova relação fisco-contribuinte. Essa é a expressão usada, esses 43 bilhões de reais que vêm de transações da PGFN e da Receita Federal. Isso tudo, ninguém sabe ao certo o que como vai ser, de modo que essas receitas de 168 bilhões não têm, digamos, muita liquidez. Daniel, lastro, né? A gente vai entrar nisso. Só fico preocupado com o público pelo seguinte: é uma enorme quantidade de detalhes que você jogou na mesa. Inevitável. Quando a gente fala de orçamento, a gente vai tratar de colunas, as colunas da despesa, a coluna da receita, o que um significa o outro. Eu queria propor inicialmente para nós o seguinte: Zena, por exemplo, a afirmação do Daniel retirada da apresentação feita pelos funcionários do Ministério da Fazenda, de que nós não vamos ter despesas crescendo. Se a gente considerar a PEC da transição, se meu número estiver correto, se acrescentou 2,5% do PIB como aumento de despesas do começo do ano para cá. Então, a gente está lidando com o quê, na verdade? Com um brutal aumento de despesas, que deveria ser acompanhado por um igualmente brutal aumento de receitas. Como a Thaís disse, nunca se viu, na nossa história recente, um brutal aumento de receitas, não na ordem prevista. E aí?
William, acho que essa colocação, esse ponto é um ponto muito importante, um ponto nevrálgico aqui. É verdade, e isso foi ressaltado na coletiva hoje pelo ministro Haddad, é verdade que o governo anterior fez uma compressão artificial de despesas e isso exigia, portanto, aquela chamada PEC da transição para recompor algumas delas. É verdade. Então, aquele número de 18 e tantos % do PIB de despesa, de fato, aquilo não era sustentável. Se a gente mesmo tivesse tido continuidade do governo anterior, algum tipo de PEC de transição ia ter que acontecer também. A questão é que foram muito além, que é algo que o ministro não coloca e eu acho que é ruim. Na hora que ele fala, olha, recebemos o país com déficit de 200 e tantos bi este ano, mais ou menos. Houve uma decisão, houve uma escolha política de aumentar a despesa, não é que tudo veio do governo anterior. E essa fala, ainda que ela possa para um grande público ter, ser palatável, ser algo que consiga convencer, para quem está ali no mercado financeiro, para os analistas que estão ali fazendo as projeções, a gente sabe que não é assim. A gente sabe que houve uma decisão, sim, de aumentar despesas, né? Como, por exemplo, do salário mínimo, que eu vejo com preocupação retomar essa regra de corrigir o salário mínimo, a inflação mais o crescimento do PIB. É preocupante. Tem impactos fiscais. Mas, enfim, o meu ponto aqui é que quando se fala, olha, desses 19% do PIB de despesa, que isso é o observado, não é verdade, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa no meio do caminho. Sim, não dava para manter o patamar do fechamento do ano anterior, mas sim, também se esticou demais essa corda, agora vai ter que encontrar fonte para financiar, sendo que aumentar a carga tributária, mesmo que algumas pautas do ministro sejam legítimas, sejam corretas tecnicamente, o timing é ruim, a gente está discutindo reforma tributária, não é um bom timing para mexer com mais aumento de carga tributária, vai sim enfrentar muita dificuldade. E aquela palavrinha-chave, que é vamos conter despesa, essa não aparece. Então, no conjunto da obra, isso atrapalha nessa construção de reputação do ministro, né, ou da reputação do lado fiscal. Isso atrapalha, né, porque passa uma ideia de um desequilibrado, né, decisões ali desequilibradas. Zeina, só um instantinho. Não, você concluiu, eu sei, eu vou passar a palavra para a Thaís. A gente tem que ir para o intervalo, Thaís, para não cortar teu raciocínio. Claro. A gente retoma o programa daqui um instantinho com a Thaís. A gente continua no tema Orçamento 2024. Até já, pessoal.